Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje discutindo a temática o direito objetivo. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje discutindo a temática o direito objetivo. As contribuições do texto hoje são do professor José Carlos Moreira Alves, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática tão importante na área do direito, o direito objetivo. Vamos então ao nosso primeiro slide. A palavra direito pode ser tomada em duas acepções: A, o direito objetivo, e B, o direito subjetivo. Na linguagem cotidiana, empregamos-nas muitas vezes sem consciência dessa diversidade, ora em um sentido, ora em outro. Quando dizemos direito civil brasileiro, estamos inequivocadamente referindo-nos a um conjunto de normas jurídicas. Direito aí está empregado em acepção objetiva, o direito objetivo. Se aludimos, porém, ao nosso direito de crédito, obviamente não nos referimos, como na expressão anterior, a um conjunto de normas jurídicas, mas sim ao poder que temos de exigir do devedor que no momento convencionado satisfaça a prestação que nos é devida. O vocábulo direito, nessa hipótese, é utilizado em acepção subjetiva, direito subjetivo. Aqui nós temos dois pontos importantes: a relação da discussão do direito objetivo, em contrapartida, a relação também dos aspectos relacionados ao direito subjetivo. São duas características importantes quando tratamos do direito. Quando nos direcionamos à relação, por exemplo, de princípios normativos, nós estamos efetivamente discutindo a prática do direito objetivo. Quando tratamos basicamente de relações existentes dentro da sociedade, mesmo sendo elas compostas na relação dos direitos, estamos efetivamente discutindo o direito subjetivo, como citado aqui pelo nosso autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Modernamente, há em choque duas concepções de direito objetivo, uma tradicional, na teoria normativa do direito, e outra mais recente e revolucionária, a teoria institucional do direito. De acordo com a primeira, o direito é um conjunto de normas gerais e abstratas, impostas coativamente pelo Estado para disciplinar a conduta dos homens na sociedade. Ao lado destas, há outras de natureza diferente que visam, porém, a mesma finalidade. Assim, as normas religiosas, as morais, a de cortesia, todas se impõem coativamente. Mas o que caracteriza a norma jurídica é que sua coação é organizada pelo Estado, ao passo que as demais isso não ocorre. Exemplo elucidativo: quando duas pessoas conhecidas se encontram, norma de cortesia as impele a cumprimentar-se. Se, porém, essas duas pessoas são militares, a norma que impele o subordinado a cumprimentar, pela continência o superior, não é mais de cortesia, mas sim jurídica, pois se desrespeitada, poderá acarretar a punição ao infrator. Aqui nós temos um universo extremamente importante quando discutimos basicamente a relação do que é formal e do que é informal, que vai, em outras palavras, transcorrer diante dessa característica da discussão que nós trazemos aqui. O que é efetivamente formal é uma necessidade que se tem você cumprir aqueles critérios. O que é informal, ele está dentro desses padrões da escolha que as pessoas fazem com relação à estrutura vivida naquele momento. Como é o caso aqui citado da relação do cumprimento, onde você tem uma estrutura formal
estruturada, caracterizada, como a relação, por exemplo, de cumprimento entre militares. E aí você tem a outra relação, que é a relação, por exemplo, da informalidade. Amigos se encontrando. Dentro dessa característica, a gente pode observar, então, o que é efetivamente necessário e aquilo que é optativo às pessoas, né, agirem de uma determinada forma. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Consoante a teoria institucional, o direito objetivo não se traduz por normas coativamente impostas pelo Estado. Sempre que há uma organização social, isto é, uma instituição, existe o direito que identifica com a própria sociedade. O direito é a instituição na sua real plenitude. Querer distinguir a sociedade, ordem social, do comando derivado dela é, na síntese, que faz Guarino dessa teoria, pretender a diferença num corpo vivo, espírito e matéria, vontade e comportamento. É, em suma, um absurdo prático. Ao nosso ver, é de ser rejeitado a teoria institucional. O direito, como acentua Ferrara, não se confunde com a sociedade, mas é apenas uma de suas manifestações. Aqui nós temos dois aspectos, né, que vão, em outras palavras, trazer conceitos e teorias discutidas dentro desse universo. A primeira delas relaciona-se basicamente a essa questão da sociedade. O que efetivamente a sociedade produz, no seu contexto geral, não pode ser visto como um direito, mas sim alguns dos comportamentos existentes dentro dessa sociedade vão, em outras palavras, se relacionar com o direito. E assim a importância também de se estudar a sociedade, para que a partir desse conhecimento você consiga compreender o universo das dimensões aonde a sociedade inicia, onde a sociedade termina, aonde se inicia o direito e aonde até as dimensões desse direito se praticam nessa sociedade. E aí a gente pode efetivamente observar que as características do próprio Estado também têm essa relação. A norma, sociedade. São dois componentes importantes que se relacionam na sua plenitude e na sua prática. Vamos então ao nosso próximo slide. Os diferentes significados de ius. A palavra correspondente em latim a direito é ius, que nas fontes romanas é empregada em várias acepções. Assim, em sentido objetivo, ius publicum igual a direito público. Em sentido subjetivo, ius utendi é direito de usar, no significado de lugar onde o magistrado distribui a justiça. In ius vocatio, chamamento a juiz. Como protestas, poder. Pessoa sui iuris, pessoa aliene iuris. Na acepção de situação jurídica. Successio in ius, sucessão na situação jurídica. Como parentesco, ius cognatius, parentesco cognatício. E no sentido estado, ius fundi, estado do móvel. Aqui a gente pode percorrer, né, por um tema importante dentro da área de direito, que é ius, né? Em outras palavras, está falando do direito, então as diversas práticas que o direito vai se apresentando de toda uma influência representada também, né, pelo composto do direito aplicado no direito romano. Então essa característica, né, com o passar do tempo, nós temos essa influência que é muito importante. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos históricos, o direito no Brasil ele tem uma influência muito forte, né, de vários aspectos que foram construídos e foram aplicados no direito romano. Com o passar do tempo, não só o Brasil, mas diversos outros países têm essa referência. Então aqui a gente começa a observar, na realidade, os diferentes significados que a prática do direito tem e os seus sentidos dentro da sociedade. Cada um deles com uma especificidade que vai, em outras palavras, direcionar essas discussões daquilo que ele se propõe a apresentar. Vamos então ao nosso próximo slide. No período histórico, os conceitos de ius e de fas estão perfeitamente definidos. Ius é o direito profano, fas é o direito sagrado.
O FAS atua principalmente no campo do direito público. No direito privado, ele tem a influência apenas das relações jurídicas de família, em virtude da importância da religião doméstica. Mas gradativamente o ius se vai impondo ao FAS, de modo que no direito clássico é diminuta a influência deste. Se é certo, como salientamos, que no período histórico ius e FAS são conceitos distintos e perfeitamente definidos, o mesmo ocorreria nos primórdios de Roma. Diferiria, originalmente, o direito romano dos demais direitos antigos, que emanam da divindade, sendo suas regras mandamentos religiosos. Sobre esse problema, que diz respeito à gênese do ius em Roma, há duas correntes opostas. Para uma, o ius e FAS eram nas origens do direito romano. Para a outra, a princípio apenas as regras religiosas, com o correr dos tempos, é que vai surgir a distinção entre ius, direito profano, e FAS, direito sagrado. Aqui a gente pode percorrer, diante de todo esse processo, as características da utilização do termo direito, entendendo também que nós temos o direito visto como o direito objetivo e também a relação do direito subjetivo dentro desse contexto. Ao percorrermos esse processo histórico, a gente consegue perceber que as relações entre o direito positivo e o direito subjetivo, eles estão muito próximas, mas ao mesmo tempo cada uma delas tem uma característica específica dentro da sua prática. Com o decorrer do processo histórico, socialmente falando, essa sociedade ela vai, de certa forma, apresentando uma dinâmica, modificando seus comportamentos, modificando a sua forma de agir. Consequentemente, isso, dentro de um processo da informalidade, nessas sociedades, vai influenciando também as características dos preceitos do direito objetivo. Então, essa referência que nós temos, sociedade e direito, ela vai se construindo a partir dessas características, onde você percebe que tudo aquilo que se produz na sociedade, tudo aquilo que se constrói nessa sociedade, vai efetivamente refletir ao direito, de forma que, dentro do direito objetivo, também esse reflexo pode aparecer. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa relação das discussões da sociologia com o direito, e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.